Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, para meditar. Temos vários textos para lermos hoje, mas a finalidade é uma só. E nós vamos abrir lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro dos começos. E vamos no capítulo de número 47 primeiro. O livro do Gênesis todo mundo conhece, sabe onde fica, porque o próprio nome já diz, é começo, está no começo da Bíblia, capítulo 47, o primeiro texto, no versículo 9. Certamente todos os versículos vão aparecer, vão estar na tela para todos os irmãos acompanhar. Mas diz assim, versículo 9: Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Outro texto, capítulo 31, todos eles no livro do Gênesis, viu, irmãos? Capítulo 31, versículo 42. Assim diz: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Outro texto, irmãos, 35:3. Vamos ter um pouquinho de paciência. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no meu caminho por onde andei. Mais um texto, 32:10. Depois eu vou explicar a razão disso, irmãos. 32, versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. E mais, versículo 33, verso 11: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. E no capítulo 48, 2 versículos 15 e 16: e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado do mal, de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por esse momento de culto, pela bênção de podermos partilhar da palavra do Senhor hoje. Temos certeza de que, como o Senhor tem falado com o teu povo, continuarás fazendo isso para enriquecimento, não só do conhecimento técnico de cada crente, conhecimento teórico da palavra, mas para o conhecimento espiritual e o seu competente crescimento. Colocamos isso diante do Senhor nesta noite, Pai, e que a tua palavra seja soberana, seja a palavra de autoridade que provém do trono do Senhor, para o coração do teu povo nesta hora aqui.
Em nome de Jesus nós oramos e suplicamos. Amém. Meus queridos irmãos, interessante nós olharmos para a Bíblia e pararmos para refletir um pouco, lembrar que ela está recheada, a Bíblia está cheia de exemplos para nós, exemplos que devemos seguir, ou exemplos que devemos não seguir, ou não devemos seguir. Mas o fato é que nela nós encontramos toda a série de ensinamentos. O texto que nós escolhemos, esse texto que lemos aqui, é sobre um homem, sobre a vida de um homem, Jacó, que passou algum tempo refletindo sobre a sua vida, pensando sobre o seu passado, resumindo esse passado, uma espécie de olhar por cima do ombro. Olhando para trás é o tema da nossa mensagem de hoje. Parte do que Jacó se lembrava era um pouco escuro e não tão bom. Jacó sempre foi uma pessoa controvertida na palavra, sempre foi cheio de mistérios a vida de Jacó. Observem, meus amados, que uma boa parte foi quando a sua vida estava cheia de aflições, cheia de trabalho, sofrimento, mas ele admitiu que Deus tinha sido misericordioso. E uma das coisas que aparentemente, eu penso assim, me perdoe se eu estiver sendo um pouco, talvez até prolixo nisso, mas é o que parece-me que algumas pessoas sentem falta nas igrejas daquele pregador que só vive falando de amor na Bíblia. A Bíblia tem muito amor, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é um Deus que, além de perdoador, é um Deus que castiga o pecado, que recrimina o pecado. Então, a Bíblia é a autoridade da palavra de Deus para todos os momentos. E muitas vezes, se Deus não tem te mandado nenhuma mensagem de amor, é porque você precisa de correção, que você precisa de uma palavra de exortação, e precisa se corrigir, e talvez pensar que por essa palavra você precisa se pautar. Então, quando a vida de Jacó começou a desacelerar, ele refletiu, ele parou e pensou como Deus estava com ele o tempo todo e como ele tinha se saído do mal, saído dos problemas. Por quê? Já desde o seu nascimento, quem conhece a vida de Jacó sabe que ele nasceu depois, era gêmeo com Esaú. Esaú nasceu e logo em seguida veio Jacó. E o que aconteceu? As mulheres que fizeram ali o parto da mãe observaram uma coisa interessante que talvez nunca tivesse acontecido. Eram 2 meninos, mas o segundo veio segurando no calcanhar do irmão. Jacó já nasceu grudado, seguro no pé, talvez querendo dizer assim: não, deixa que eu vou primeiro, mas não teve jeito. Tanto que ele recebeu o nome de Jacó. A palavra Jacó quer dizer suplantador. Suplantador. E ele cresceu junto com o seu irmão, e a sua vida foi uma vida cheia de controvérsias. Vamos dar uma olhada, irmãos, em cada uma das 4 áreas que Jacó refletiu na sua vida e as suas conclusões. Primeiro, houve um tempo em que Jacó reclamou. Quando lemos aqui o texto, ele diz: poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Hoje, se alguém viver 100 anos, já viveu muito. Jacó, com 135 anos, achou que era poucos e maus eram os dias da sua vida.
Quando perguntaram sobre a sua vida passada lá pelo faraó, que o contexto é isso, o faraó perguntou para ele: qual que é a sua idade, seu Jacó? Então ele disse: poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Mas meu amado irmão e minha irmã, Jacó deu a resposta que nem todos os anos da sua vida tinham sido bons, nem todo o tempo que ele já havia vivido nesses 135 anos tinham sido bons, e ele estava realmente reclamando, embora Deus lhe houvesse dado muitos anos de bênçãos. Ele estava querendo passar a impressão que ele era um coitado, um Zé Ninguém. Essa era a ideia de Jacó. Teve problemas familiares ao criar seus filhos. Ele teve tristezas porque os irmãos de José queriam matá-lo, mas resolveu vendê-lo para o Egito lá como escravo. Jacó se culpava porque tinha acontecido essas coisas com seu filho caçula, ou mais novo. Lembrou-se da sua própria infância, pensou que a vida dele não estava muito em acordo com aquilo que ele queria. Lembrou de quando ele e seu irmão Esaú tiveram lá uma discussão, um problema sobre os benefícios da primogenitura. Lembrou do ódio que Esaú sentiu por suas mentiras a seu pai. Ele mentiu para Isaque, para disfarçar-se lá como sendo Esaú, isso com a ajuda da mãe, para poder roubar a primogenitura do seu irmão, a fim de ser abençoado no lugar dele por seu pai. Jacó teve que fugir para outro lugar por anos, por causa dessa situação. Então entrou em uma disputa com seu sogro. E veja a situação, conheça a história de Jacó, lendo o início da vida desse homem, conheça o porquê que ele fugiu e quais foram as situações vividas por ele em companhia de seu sogro, a ponto de ter ele que casar com duas mulheres simultaneamente para poder ficar com aquela que ele amava. Para se enriquecer, ele teve que usar de subterfúgios contra o seu sogro. Isso está lá na Bíblia. A Bíblia não vai falar isso para maldizer de Jacó, para falar mal de Jacó, dizer que ele não prestava, que ele era alguma coisa, mas para nos ensinar que mesmo entre as pessoas que servem a Deus, que são homens e mulheres de Deus, pode existir ou pode haver problemas no dia a dia, e que são corriqueiros, aos quais precisam ser tratados. Todos os erros que seus próprios pais tinham cometido haviam se repetido na vida dele, na própria casa dele, em direção ou em relação aos seus próprios filhos. Seus filhos lhe deram muito problema. Ao refletir sobre o seu passado, aparentemente a sua vida tinha sido cheia de falhas, cheia de erros, cheia de omissões. Agora, irmão, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, você que está em casa, dê uma olhada por cima do seu ombro em sua vida passada. Essa vida passada são os anos que você já viveu, tá? Não é aquela vida que alguém disse que você já teve e morreu e se reencarnou. Isso não existe. Mas é o seu passado, seus dias vividos. Olhe por cima do seu ombro e olhe para trás. O que é que você vê? Há erros, há falhas. Existem coisas que você gostaria de fazer de novo, ou erros que você cometeu no passado? Se assim for, você não é o único, porque Jacó viveu isso. Jacó passou por isso. Mas o que você vai fazer? Olhar para o passado, sentar na beira do caminho e lamentar-se? Ou buscar corrigir os seus erros atuais, buscar corrigir as situações
divergentes que existem nesse momento. Talvez, quem sabe, consertar a sua vida de relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu vizinho, a sua vizinha, a sua irmã, o seu irmão de igreja, que você não fala com ele ou com ela. Você passa por ele ou por ela como se estivesse passando através de uma sombra. Pense bem, meus irmãos. A segunda coisa que a gente considera a respeito de Jacó é que houve um tempo que ele teve que admitir que Deus o ajudou. Ele teve que reconhecer que Deus esteve com ele. E ele diz assim: Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos. O 35:3. E a parte A do versículo 11 ele diz: que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Quando Jacó fugiu de casa, porque o episódio foi por demais violento, o episódio foi por demais perigoso. Quando Esaú descobriu o engodo, a traição de seu irmão Jacó, aliás, foi por culpa dele mesmo, porque pela gulodice dele, ele vendeu a sua primogenitura, não deu valor a isso. Mas quando ele descobriu o que havia acontecido, jurou que mataria seu irmão. Jacó então teve que fugir para junto da sua família, e no caminho ele faz um voto a Deus. Ele conversa com Deus: Senhor, mas isso depois de haver visto os anjos de Deus descendo e subindo sobre uma escada e tocando o céu, e ali ele dirige um altar e ora a Deus dizendo: se o Senhor for comigo. Veja que promessa boa. Jacó tinha isso de bom, tudo que ele prometia ele cumpria. Se o Senhor for comigo e me fizer chegar em paz e me abençoares, e tudo que eu tiver eu te darei o dízimo. E Jacó cumpriu isso, não foi mentiroso, e tudo que ele tinha, de fato, ele abençoou a vida de muitas pessoas. Mas ainda falando sobre as suas aflições, angústias, seu trabalho, do jeito que ele teve que viver, Jacó teve que admitir que Deus o ajudou. Deus o ajudou. Por mais problemas que nós tenhamos, por mais dificuldades que enfrentemos no nosso dia a dia, amados irmãos e irmãs, temos que admitir o quanto Deus tem nos ajudado. Não vamos dizer que Deus não nos tem abençoado. E se Ele não abençoa mais, agora pasme, se Ele não abençoa mais, é porque nós não somos fiéis a Ele o suficiente. Embora a aflição, a angústia, o trabalho tenha sido difícil e duro, ele teve que admitir que Deus se importava com ele. Deus importava-se com a sua família. Apesar de ter sido difícil, ele teve que admitir finalmente que Deus tinha estado com ele. Deus estava presente. Deus esteve presente lá no deserto, quando deitado com a sua cabeça sobre uma pedra, observa os anjos do céu. E ele diz: certamente o Senhor está aqui e eu não sabia. E chamou aquele lugar Peniel, face a face com Deus. Irmãos, através de tempos difíceis, a olhar para trás, para a sua própria vida, quase impossível, todas as coisas que já se passaram, você está aqui agora e pode dizer o que quiser dizer, o que você quiser dizer para se justificar. Mas você, mulher, você, homem, você, jovem, adolescente, tem que admitir, tem que cair em si e dizer que Deus
estava com você o tempo todo. Deus estava contigo o tempo todo. Na verdade, o Senhor estava aqui e eu não sabia. E você, ou todos nós, eu também, podemos dizer como Jacó disse: Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos. O seu ouvido, o ouvido de Deus estava aberto para nós, para nos escutar a oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, diz o salmista. E Ele andou a cada passo ao nosso lado, andou contigo e vai continuar andando enquanto você for fiel a Ele, enquanto você estiver ao lado dele. Depois de pensar um pouco, não é que parece que Deus merece mais do que uma má vontade da nossa parte, né? Deus merece muito mais do que um simples esforço, uma concessão fraca, porque às vezes nós queremos dar a Deus aquilo que sobra de nós. E nós passamos, irmãos, momentos da nossa vida em que nos afatigamos e vamos aqui, vamos ali, fazemos uma coisa aqui, fazemos outra coisa ali, trabalhamos aqui, trabalhamos acolá, subimos daqui, descemos para lá. E quando é o momento de nos entregarmos nas coisas de Deus, não sobra força. Eu estou quebrado. Alguns ousam até dizer: eu estou um caco, não vou na igreja. Não existe dor maior no coração de Deus, quando Ele olha para os seus servos, a quem Ele abençoou ininterruptamente, todos os dias, de segunda a sábado. E quando chega no domingo, que é o dia do Senhor, os seus servos não têm disposição, se revestem de uma má vontade imperdoável e se esquece de contar o quanto Deus te ajudou, o quanto Deus esteve ao seu lado. A terceira razão que nós encontramos aqui, de olhar para o passado, dar um olhar por cima dos ombros, houve um tempo de pensar sobre Deus. Versículos 15 e 16 do capítulo 48 diz assim: eu não sou digno da menor de todas as suas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Jacó está começando a entender sobre a sua própria vida, quando ele finalmente percebe que, apesar de todo o mal que aconteceu nos seus dias, que ele havia vivido, ele havia passado, Deus estava lá com a sua graça. Deus estava lá. Eu não sou digno do menor das tuas beneficências e de toda a tua fidelidade, ou a fidelidade que o Senhor tem usado para com a minha vida, com a minha família. O Senhor tem me abençoado. Aliás, irmãos, toda a tragédia que se sucedeu no momento do desaparecimento do seu filho amado José, que os seus irmãos trazem uma túnica cheia de sangue de animal. Qual o sentimento do coração daquele pai? Qual o sofrimento que acometeu a sua vida, de sentir que o seu filho havia morrido, e conviveu por muitos e muitos anos com a certeza de que seu filho estava morto. E ele começa a entender, depois de anos de vida, que Deus sempre esteve lá com a sua graça. Agora, olhando para trás ao longo da vida, esse olhar para trás, amados, nos revela quão frequentemente o amor perdoador de Deus, o coração de Deus, se encontra com a necessidade, se encontrou com a necessidade de Jacó, renovando as suas forças, a sua fé, e gerando agora na sua vida, para esse momento, humildade e contrição. Ele estava reconhecendo que Deus estava presente na sua vida. Aliás, mais uma vez, ele reconhece a companhia de Deus, porque lá em Betel, onde ele ergue aquele altar, e diz: até aqui
o Senhor esteve comigo e eu não sabia. Esse é o lugar que Deus está. Mas até o final da sua vida, Jacó segue esse princípio de entender o quanto Deus esteve com ele. E ele diz: eu não sou digno. E ele foi gracioso. Eu não tenho mérito algum, mas Deus me atingiu com a sua graça. Porque graça é um favor que ninguém merece. É o favor de Deus que o homem não merece. Quarto e último lugar, irmãos, houve um momento de compreensão, reconhecimento e realização. Deus tem sido bondoso para comigo, ele reconhece. O Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Agora, já com a sua velhice bem acentuada, ele recebe os 2 filhos de José, que já fazia parte agora da vida social do povo ali, que ele havia adquirido, e Jacó vai abençoar os seus netos, vai pronunciar a bênção sobre os rapazes, sobre os seus netos. Finalmente agora Jacó fala dos outros de Deus, fala dos rapazes, que eram os seus netos, que eram os filhos de José, no momento de receber a bênção, e da nova geração que haveria de vir, através dos seus netos e dos seus bisnetos e tetranetos, como é a geração de Jacó, e depois para frente chamado Israel. Israel, meu príncipe. Jacó percebe que a vida é também sobre os outros, não é só sobre ele, não é só sobre a vida dele, o quanto Deus esteve ao seu lado, mas também o quanto Deus abençoou a sua descendência e o quanto abençoaria os seus descendentes no futuro. Por isso, nós podemos parar e pensar, irmãos, quando o cristão olha para trás em sua vida, como fez Jacó, finalmente ele vai absorver que a vida é sobre os outros, e que não foi tão ruim como parecia, porque Deus esteve lá o tempo todo. Deus esteve presente. E talvez você que vai parar para pensar o quanto Deus foi bondoso e misericordioso, maravilhoso na sua vida, você vai parar e pensar: eu estou com vergonha, eu estou envergonhado, porque Deus esteve lá o tempo todo e eu demorei tanto tempo para perceber essa verdade. Deus esteve comigo o tempo todo e eu murmurei todos os dias praticamente, porque eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho que sair de casa com chuva para ir trabalhar, porque para a igreja, se estiver chovendo, fica em casa. Eu levantei cedo todos os dias, doente ou não, para ir trabalhar, mas Deus esteve lá com você o tempo todo e todo o tempo. Percebam, meus irmãos, que quando nós demoramos para perceber essas verdades, nós sofremos muito mais. Oxalá todos nós pudéssemos, através da mensagem dessa noite, lembrar o quanto Deus é conosco e agradecer a Deus e dizer: Senhor, me perdoe porque eu murmurei tantas vezes e o Senhor dispôs para mim todas as coisas que eu tenho hoje, ainda que com sofrimento eu tenha que às vezes pagar as minhas contas, mas o Senhor não tem falhado comigo um dia. Vou concluir de reflexão de Jacó, lembrando, os pensamentos podem ser identificados com cada um de nós. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Jacó pode ser também trazido para o nosso contexto, para todos nós que temos coisas do passado e que não eram tão boas, que não foram tão benfazejas. Claro, irmãos, quem não fica doente, quem não tem problema com os filhos em casa, quem não tem problema conjugal? Aí você pode dizer assim: pastor, você não tem problema conjugal. Não tenho mesmo. Por quê? Porque os entreveros que acontecem entre a esposa e o marido, se o Senhor estiver presente na sua relação, eles serão resolvidos sem nenhum trauma, porque o Senhor está presente na sua família.
E é por isso que, quando a gente olha para trás, pode ver que nós realmente nunca estivemos sozinhos, porque Deus esteve lá conosco o tempo todo. Ele nos abençoou, Ele nos ajudou, Ele tem sido muito amoroso, Ele tem sido atento, tem sido gracioso, Ele tem derramado da sua graça sobre as nossas vidas, quando nós certamente não merecíamos. E finalmente nós percebemos que a vida não é tudo sobre nós. As coisas que acontecem não é tudo sobre nós, mas também inclui os outros, as pessoas com as quais nós convivemos. Então, por que nós não podemos e devemos fazer como Jacó e voltar atrás da nossa vida e fazer uma reflexão atrás do nosso tempo, olhar para trás sobre o nosso ombro e verificar que Deus está lá o tempo todo? Temos que dar graças a Deus, porque Ele estava lá. Quando você andou pelos vales desérticos, quando você sofreu, quando você se decepcionou, sentiu-se sozinho, ou você precisou do ombro amigo de alguém e ele virou-te as costas. Talvez você precisou de alguém que lhe desse um copo d'água no momento que você estava sedento e você não teve. Você precisou de um conselho amigo e não encontrou um amigo para te aconselhar. Ou talvez o problema tenha sido seu, que você não procurou ninguém para te dar um bom conselho. E aquela pessoa que você procurou uma pessoa errada. Tem tudo isso a ver. Mas, amados, Deus está lá, estava lá e está com você agora e estará com você para sempre, até o final. Ele está presente na vida de todos nós para nos dar força e nos ajudar nessa caminhada. Amém? Amém. Deus nos abençoe.